Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a reunião do Haddad com o Bessent, né? Olha só, governo Lula põe esperanças de negociação do tarifaço em conversa entre Haddad e secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Isso foi hoje, dia 11 de agosto, a meio-dia, o pessoal estava... Todas as esperanças do governo brasileiro estão depositadas no Haddad. Vai lá, Haddad, conversa com o Bessent, Haddad. E Haddad disse que a reunião foi cancelada a 1 hora da tarde. E diz ele que foi cancelada pelo Eduardo Bolsonaro. Pô, esse pessoal é muito idiota, cara. Eles querem botar a culpa no Eduardo Bolsonaro, sendo que é a própria incompetência deles, esse tipo de coisa. Quem tá errado é o Brasil, quem tem que corrigir as coisas é a gente aqui no Brasil. É acabar com esse processo absurdo contra o Bolsonaro, é acabar com a censura nas redes e pronto. Aí depois de resolvido isso aqui, é fácil negociar. Mas fica esse pessoal tentando fazer esse tipo de coisa, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mais Apavorado que o Xandão, Descobri que o Peter é o Papai Noel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Caramba, é muito engraçado isso, bicho. Todas as esperanças da negociação do tarifaço estão na conversa entre o Haddad e o Bessent, né, que é o secretário do Tesouro lá nos Estados Unidos. Né? Eles são, em tese, o mesmo nível, tá? Porque o secretário do Tesouro nos Estados Unidos é o equivalente ao ministro da Economia aqui no Brasil, né? Então, aqui, ó, segundo interlocutores, empresas americanas recomendam que o ministro apresente propostas concretas do Brasil e coisa e tal. Sim, proposta concreta. Ó, vamos acabar com a ação do Bolsonaro, a ação maluca que o Alexandre de Moraes inventou. Vamos acabar com a questão da censura nas redes sociais. Vamos inventar um projeto maluco qualquer aí e vamos acabar com a censura na rede social. É isso daí, extremamente concreto. É isso que é o objetivo no final das contas, né? Foi isso que o Haddad entendeu? É lógico que não. O Haddad foi lá para conversar com o cara, para não, que não sei o que lá. Queria ver se tirava alguns produtos da lista e não sei o que lá. Aqui, ó, desde a semana passada está em vigor uma sobretaxa de 50% sobre parte das exportações brasileiras. A maior parte, tá? Esse pessoal fica falando que, ah, não, mas tem 700 itens de exceção. É, mas são milhões os itens que são exportados e importados no Brasil. 700 não faz nem diferença, né? Entre os objetivos do ministro, um deles é pedir ampliação da lista de exceções com produtos que não seriam atingidos pela medida, afirmaram interlocutores e todo mundo animado, né? Olha o clima animado. Não, agora o Haddad conseguiu conversar com o Bessent, agora vai. No último sábado, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília publicou novas críticas ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes. O texto dizia que o magistrado teria usurpado o poder da corte, o que é verdade, e saiu um dia depois do encarregado de negócio da representação ter sido chamado a 4ª vez ao Itamaraty. Vão fazer o quê? Vão chamar de novo o recomendado, vão expulsar ele do Brasil? O que vão fazer? Não tem o que fazer, meu amigo. O ponto é, quem está errado é o Alexandre de Moraes, não tem outra alternativa. O pessoal tem que se convencer disso e começar a agir nesse sentido correto, né? Interlocutores que conversaram com empresas importadoras americanas relataram que a recomendação é para mudar de tática. A conversa entre Haddad e Bessent seria mais promissora se o ministro apresentar propostas concretas para a negociação, ou seja, indicar onde o Brasil tem intenção de negociar. Esses industriais afirmam que é assim que acontece com os outros países. Ressalta que Trump não distribui convites para uma reunião. Quem quer falar com ele tem que ir a Washington. Foi o que aconteceu no início desse mês com o chanceler Mauro Vieira, que se reuniu com Marco Rubio na capital americana. O governo brasileiro tenta abrir uma negociação com os Estados Unidos por causa do tarifaço, admite que podem entrar nas discussões o acesso de americanos a minerais críticos. Cara, esse pessoal acha que isso é uma coisa importantíssima, esse negócio de mineral, e tá todo mundo cagando para isso. A maior celeridade no registro de patentes de medicamentos e outros pontos, né? Podia entrar a diminuição de tarifas brasileiras para produtos americanos, né? Também seria uma coisa boa, mas... Porém, o governo do Lula rechaça a ideia de incluir na negociação o processo que corre no STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Trump afirma que Bolsonaro é perseguido, e é mesmo, né? Enfim, ou seja, enquanto não aceitar negociar isso, não tem negociação. O que aconteceu foi isso. Quando o Haddad falou, não, vamos negociar, eu vou oferecer não sei o que lá, não sei o que lá, o Beto falou, isso, meu amigo, muito obrigado, abraço, tchau, não quero falar com você não. Pra quê? Não tem o que negociar. Se não tiver o processo do Bolsonaro na negociação, não tem negociação. Então, acabou, esqueça, não tem nada o que negociar, né? Aí aqui, ó, o pessoal, engraçado é isso, né? O tom do artigo, todo otimista, não, porque agora, olha só, o Haddad e o Bessent vão negociar, olha que lindo, os dois, um do lado do outro, negociando e coisa e tal, olha que beleza. E meia hora depois ele disse que foi cancelada a reunião.
Eu vou te falar um negócio, cara, é muita incompetência junto aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Haddad diz que reunião com o secretário do Tesouro do Trump foi cancelada. 1h30 depois disso, né? O ministro Haddad informou em sua reunião com o secretário de coisa na próxima quarta-feira foi cancelada. Seria na quarta-feira agora, né? Hoje é segunda, terça, quarta-feira. Ele deu a informação durante a entrevista no estúdio Ida Globo News. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a reunião virtual que teria com ele foi desmarcada. É isso daí. Ou seja, esse pessoal sabe o que quer, o Trump sabe o que quer, ele quer resolver o problema do processo do Bolsonaro. Enquanto, não, isso não vai entrar na negociação, o processo do Bolsonaro não vai entrar na negociação, então não tem negociação. Negociar o quê? Não tem nada que tenha interesse para o Trump negociar, né? O Haddad diz que o comunicado foi feito por e-mail. Segundo ele, o motivo alegado foi falta de agenda. A nova data não foi agendada. Desculpa aí, Haddad, o cachorro do primo do meu tio teve uma diarreia que eu precisei levar ele no veterinário, e então não vou poder fazer a nossa reunião, não. Fica para qualquer dia desse. E quando a gente se encontrar na rua, a gente bate um papo. Valeu? Valeu, Haddad. Tchau, um abraço aqui. Depois da entrevista dele, na qual afirmou que agiria contra os interesses para isso, é que houve o episódio. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que iria evitar negociações do governo Lula com o governo Trump enquanto não resolvesse o problema do Alexandre de Moraes. É isso que vai acontecer mesmo, não tem jeito, né? Não tem alternativa nessa história. Vai ficar esse pessoal que fez o L, que quer destruir o Bolsonaro a qualquer custo, pagando o preço disso daí. Infelizmente, o resto do Brasil vai pagar também, né? Agora, esse pessoal tá querendo botar a culpa no Eduardo Bolsonaro, que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, sendo que não tem lógica nenhuma isso. O Eduardo Bolsonaro não tem poder sobre o governo Trump. Quem está querendo fazer isso é o Trump. Se, vamos supor, o governo Trump não quisesse fazer isso, não importa quantas vezes o Eduardo Bolsonaro falasse com o Trump não ia fazer nada, né? É ele que manda. O Eduardo Bolsonaro não tem nenhum poder sobre o Trump, né? Ou seja, esse pessoal aqui tá chorando pra caramba, por quê? Porque eles já viram a roubada que eles se meteram. É o que eu expliquei no outro vídeo. Eles esperavam que essa briga do Trump com o Brasil, isso gerasse muita popularidade pro Lula, né? Não, porque o Lula defendendo o Brasil e coisa e tal, e não gerou nenhuma popularidade pro Lula. E agora vem a parte ruim, que é a parte da economia se ferrando, né? O Brasil entrando num buraco econômico enorme daqui até as eleições. Vai chegar nas eleições ano que vem, ninguém vai nem lembrar desse troço de tarifaço, de Eduardo Bolsonaro, de não sei o que lá. Ou seja, ao passo que a economia vai estar uma merda e as pessoas certamente vão votar pensando na economia merda que o Lula está fazendo, né? Enfim, toda a expectativa do governo Lula para resolver o tarifaço foi por água abaixo, porque o Lula não quer negociar o ponto mais importante do tarifaço, que é acabar com a palhaçada que estão fazendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado, não teve tentativa de golpe nenhuma no Brasil, mas a esquerda quer tirar ele das eleições de 2026 a qualquer custo. Não vai ser brincadeira, pode até conseguir fazer isso, mas vai sair caro para o Brasil. Vai sair caro para todos nós brasileiros, esse governo de merda que o pessoal que fez o L resolveu colocar aí em 2022. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.